Passando aqui pela minha cozinha, depois que vim da academia, né? Tomei banho, venho para a cozinha cuidar do almoço. E eu costumo olhar o calendário e ver algo relacionado àquele dia, né? Como minha família é grande, de repente é aniversário de alguém. No dia 18 até tem um sobrinho que está completando o ano. Mas vamos aqui. E eu lembrei, abolição da escravatura. E aí começou, fui logo escrever, anotar, fazer anotação. Graças a Deus. Tudo bem com você? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, não é sempre que acontece, sabe? Mas quando acontece, eu não gosto de perder a oportunidade, né? E hoje exatamente foi com essa data, 13 de maio, o dia da abolição da escravatura, né? E eu não quis perder tempo, eu fui logo escrever. Eu escrevo que é porque se eu for ficar falando, me vem muita coisa assim na mente e eu posso me estender muito e a gente tem que ganhar tempo, né? Hoje um marco histórico no Brasil. Há 131 anos, no dia 13 de maio de 1888, após 6 dias de votações e debates no Congresso, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea número 3.353, que decretava a libertação dos escravos no país, né? Eram os indígenas e os escravos vindos da África, né? Que bênção maravilhosa, né? Que esta mulher tomou essa decisão, né? Mas, gente, a minha mente, ela viajou em torno de 1500 anos antes de Cristo, né? Porque acontece sempre assim, eu vejo um fato, uma situação, ou alguém falando, às vezes até comigo mesma, e me leva a meditar acerca daquele assunto e trazer assim depois um aprendizado tanto para a minha vida como para você que agora está ouvindo, né? E eu me lembrei das leis acerca dos escravos lá no Antigo Testamento, né? Essa lei, ela deveria ser observada pelos hebreus senhores de escravos. Está lá em Êxodo capítulo 21, versículo de 1 a 6. Estes são os estatutos que lhes proporais. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Então o escravo, ele ia servir a ele não por toda a vida, né? Então com 6 anos ele servia e ao 7º ano aquele senhor deveria dar liberdade àquele escravo de graça, ele não precisava pagar nada, né? Se o escravo entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Aleluia! Mas, gente, que situação interessante, não é? Então, vocês estão vendo aí que esse costume de orelha, né, que as mulheres, são mais as mulheres, né, que costumam furar a orelha e colocar, olha aí de onde veio, ó, lá em torno de 1500 anos antes de Cristo, né, então já faz uns 3.000 anos já, né, mais de 3.000 anos, né, que começou esse costume, né? Essa tradição veio daqui, ó, do escravo. Escravo, ele quis continuar escravo, por quê? Porque ele amava o seu senhor, né? Então,
A partir daquele momento, ele era considerado um escravo de orelha furada. E todos que olhassem para ele sabiam o que aquela marca representava. Deus, ele deseja colocar essa marca sobre cada um de nós. Mas o que isso significa? Significa dizer: eu abro mão das minhas vontades para servir ao Senhor. Deus, ele espera que seus filhos cresçam no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o sirvamos, não por medo ou interesse, mas em obediência e por amor. O diabo, ele não se importa se você vier todos os domingos à igreja. O que ele não quer é que você tenha um compromisso com Deus. E também lembrei que Deus chamou Moisés para pôr em liberdade o seu povo da escravidão lá no Egito. Neste dia foi instituída a Páscoa, ou seja, significa passagem, Passagem da escravidão do Egito para a liberdade. Saíram para tomar posse da cidade prometida por Deus a Abraão, aos seus descendentes, que era a terra de Canaã. Para o marco daquele dia, que foi chamado de o sacrifício da Páscoa ao Senhor, seria necessário um cordeiro sem defeito e sem mancha ser sacrificado. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Passados em torno de 1500 anos, chegou o tempo do cumprimento das inúmeras profecias acerca daquele que iria dar a sua vida em resgate de toda a humanidade, para que esta voltasse a ter comunhão com Deus. A todo aquele que nele crê, nasce o profeta João, o Batista, filho de Zacarias e Isabel. Ele habitava no deserto e se alimentava de mel e gafanhotos. Andava pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados e dizia: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de inclinando-me desatar a correia das sandálias. Eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. No dia seguinte, João o Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, a Páscoa significa libertação da escravidão do pecado. A palavra do Senhor diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, dos modos antigos, da maneira antiga, daquele ritual antigo, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E ainda na palavra do Senhor diz: porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é,
a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos, ou seja, ressuscitando a Jesus Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus Cristo, ele satisfez a justiça de Deus. Nós éramos transgressores, nós havíamos pecado, estávamos separados de Deus para sempre, mas Jesus Cristo veio nos dar de graça. Lembram lá o escravo que ele era livre de graça, sem pagar nada, né? Jesus Cristo nos deu a liberdade de graça. Aleluia! E na verdade, Moisés, ele foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, aleluia, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. O povo de Israel, ele murmurou muito. Deus fez maravilhas, a começar da libertação da escravidão no Egito, abriu o mar vermelho, mandou o maná, alimentou eles por 40 anos ali no deserto. 40 anos porque eles não creram, eles duvidaram, eles murmuraram. Seria para chegar em Canaã em torno de 40 dias, não é? Mas por causa da murmuração, porque eles duvidaram, porque eles não creram, eles deixaram de entrar na Canaã terrestre. Da mesma maneira, aqueles que não creram ficarão fora da Canaã celestial. Aleluia! Louvado seja o teu santo nome, Pai. Creia tão somente no Senhor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Então, nós éramos escravos do pecado, mas Jesus Cristo nos libertou. E a palavra do Senhor nos diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão.
Louvado seja o teu santo nome, Pai. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus por tudo. Amém.